Fala pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande. Estou vindo aqui para falar sobre Maurício Isla, futuro reforço do Flamengo, que vai ser anunciado de forma oficial nas próximas horas, e também sobre Guga, lateral do Atlético Mineiro, já que muitas pessoas têm me perguntado se há a possibilidade de o Flamengo tentar a contratação do jovem jogador do Galo. Vamos começar com Maurício Isla. E eu apurei que o Flamengo iniciou o processo de regularização do jogador junto à CBF. Documentos do chileno foram enviados a um escritório de tradução juramentada para serem traduzidos e depois enviados à Polícia Federal. Logo em seguida, são encaminhados à CBF e aí o jogador tem o nome publicado no boletim informativo diário. Isso é um processo normal e acontece com todos os estrangeiros que vêm trabalhar em clubes aqui no Brasil. Recentemente, o Flamengo fez o mesmo com o treinador catalão Domi. Documentos do treinador foram anexados, enviados a esse escritório de tradução juramentada, foram traduzidos, encaminhados à Polícia Federal e depois à CBF, e aí o treinador foi regularizado e pôde trabalhar normalmente. Ou seja, Maurício Isla vai ser anunciado nas próximas horas e o Flamengo já deu início na documentação do jogador para que ele seja regularizado e esteja livre para trabalhar pelo clube o mais rápido possível. Agora sobre Guga. Bom, muita gente tem me perguntado se o Flamengo vai tentar a contratação do jogador, se tem interesse na contratação do jogador. Vamos contextualizar essa história. Recentemente não, no começo do ano, o Flamengo tentou a contratação desse jogador. Teve um flerte, um início de conversa. O Atlético Mineiro pediu um valor muito alto e o Flamengo tirou o time de campo. Na ocasião, o Galo queria 5 milhões de euros para negociar Guga com o Flamengo. O Flamengo, portanto, até tentou iniciar uma conversa, mas ofereceu apenas 2,5 de euros por 50% dos direitos econômicos. Mas as conversas esfriaram, não foram para frente. O Atlético Mineiro não gostou da oferta do Flamengo, digamos assim, e as conversas esfriaram, normal, faz parte do mercado isso. Muita coisa aconteceu de lá para cá, teve a paralisação do futebol brasileiro, teve o fato de o Guga ter trocado de empresário. Recentemente ele mudou para o escritório do Juliano Bertolucci. Anteriormente ele era representado pela Trafic, que também toma conta do Vinícius Júnior, Lincoln, por exemplo. Ou seja, muita coisa mudou de lá para cá. Inclusive o Atlético Mineiro também mudou. Contratou Mariano. O Mariano chegou ao Atlético Mineiro com pompa de titular, embora o Guga tenha sido titular nos últimos jogos com o São Paulo. Inclusive foi titular contra o Flamengo, na vitória por 1-0 no Maracanã. Mas teve a saída do Rafinha e o Flamengo agora está em busca de um lateral direito, mesmo após a contratação de Maurício Isla. E o nome do Guga tem sido vinculado com uma certa frequência no Flamengo. Não é à toa, o jogador é rubro-negro, sempre quis jogar no Flamengo, mas nunca teve oportunidade. O Flamengo, ele já foi oferecido ao Flamengo na época que jogava no Avaí, ou seja, é um namoro antigo, digamos assim, mas ainda não virou casamento e acho que dessa vez também não vai virar. E eu vou explicar por quê. Bom, eu conversei com uma pessoa da diretoria do Galo que pediu para não ter o nome revelado, disse o seguinte: Vene, a gente dificilmente, eu não vou dizer que nunca vai negociar, porque no futebol não existe nunca, mas essa pessoa me disse, dificilmente vamos negociar algum jogador com o Flamengo. O Flamengo é nosso rival direto na briga pelo Campeonato Brasileiro. Não há cabimento a gente aceitar negociar um jogador com o Flamengo, clube o qual a gente vai brigar diretamente pelo título do Campeonato Brasileiro. Ou seja, eles vão dificultar ao máximo uma possível negociação entre Flamengo, Guga e Atlético Mineiro. Muito difícil que eles aceitem. O que o Guga pensa? Eu apurei com pessoas ligadas ao jogador que o jogador tem ficado incomodado com o excesso de notícias que tem saído envolvendo seu nome e a possibilidade de ir para o Flamengo. Teve até a chance de uma nota oficial ser emitida, mas a assessoria do jogador brecou, disse que esse não é o momento de falar sobre isso, e o jogador, portanto, ficou calado e está focado no Atlético Mineiro. O Flamengo, o que pensa? O Flamengo não se pronuncia oficialmente, não confirma, também não nega o interesse no jogador, mas é um jogador, pelo que eu sei, que é muito bem avaliado pelo Departamento de Futebol do Flamengo. Então, assim, é um jogador que está no radar da diretoria do Flamengo há muito tempo, mas que eu acho que vai ser muito difícil de o Flamengo conseguir a contratação desse jogador. Um empresário do jogador, um empresário que pertence ao escritório Juliano Bertolucci, me disse que nesse momento a chance é quase zero de o Flamengo conseguir a contratação de Guga. E digo mais, essa pessoa ainda explicou que o Atlético Mineiro, caso aceite negociar o Guga, vai pedir valores bem maiores do que o Spartak, por exemplo, ofereceu recentemente ao Atlético Mineiro. Valores esses que eu vou revelar agora. O Spartak quase contratou o Guga,
mas por questões ali internas acabou não rolando o negócio. Quem trouxe a proposta do Spartak da Rússia foram os antigos empresários do Guga, da empresa Traffic. Os novos representantes da empresa do Juliano Bertolucci não aceitaram, fizeram algumas exigências e os russos tiraram o time de campo e tiraram a proposta oficial, ou seja, não tem mais interesse no Guga, pelo menos nesse momento. E a proposta do Spartak da Rússia era de 5,5 milhões de euros por 100% dos direitos econômicos do jogador, sendo que 25% iria para o Avaí, que tem direito a 25% dos direitos econômicos desse jogador, e 75% ficaria com o Atlético Mineiro. Para o jogador, eles ofereceram 300 mil euros de luva e um salário anual que aumentava por temporada. Na primeira temporada, ele ia receber 700 mil euros por ano, na segunda temporada, 800 mil euros, na terceira, 900 mil euros, na quarta temporada, 1 milhão de euros por ano, e na quinta e última temporada de contrato, ele receberia 1,1 milhão de euros por ano. Ainda tinha auxílio moradia, a moradia paga pelo clube, pelo Spartak, e também bônus por bonificações ali, por metas batidas em contrato. Ou seja, era uma proposta muito boa, tanto para o jogador quanto para o clube. Mas essa questão interna envolvendo empresários acabou melando o negócio, não teve acordo, e o jogador, a princípio, segue no Atlético Mineiro. O Flamengo tem interesse no jogador? Tem interesse. Isso aí não é segredo para ninguém, tem interesse há muito tempo. O Flamengo vai conseguir ou vai tentar a contratação desse jogador? Acho muito difícil. Como eu disse, o Atlético Mineiro vai fazer de tudo para não aceitar a negociação do Guga com o Flamengo, porque não quer reforçar um rival direto, pelo menos na concepção da diretoria do Atlético Mineiro, um rival direto na briga pelo Campeonato Brasileiro. E o Sampaoli também gosta do Guga. O Sampaoli não descarta ter o Guga. Essa pessoa da diretoria do Atlético Mineiro também me explicou isso, que o Sampaoli gosta muito do Guga e não tem essa de jogador titular. O Sampaoli ele muda muito a equipe. Então, assim, o Guga já entendeu que ele pode ser muito utilizado por Sampaoli ao longo da temporada. Então é isso. O Flamengo tem interesse, mas ainda não intensificou essas conversas, não teve um interesse forte, não ligou para o Atlético Mineiro dizendo que queremos o Guga, ainda não teve isso. O Guga, inclusive, vai conversar com o seu empresário nesta quarta-feira, após o jogo do Atlético Mineiro, porque ele quer entender tudo que está acontecendo nos bastidores, ele ficou incomodado com essa situação, vai ter essa conversa, mas é isso. O Flamengo ainda não tentou a contratação de fato do Guga, o Atlético Mineiro vai dificultar ao máximo. Isso é característica, inclusive, do Alexandre Matos, que quando era do Palmeiras, vocês vão se lembrar, chegava a contratar jogador que não seria muito utilizado na equipe para um outro rival não pegar esse jogador para não reforçar outro rival. Ou seja, é um cara que gosta de trabalhar muito nos bastidores desta forma. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que tenham gostado das informações. Continue acompanhando o canal Vene Casagrande. Não deixe de se inscrever apertando o botão aqui embaixo e também ative o sino para receber todas as notificações e ficar por dentro do que acontece aqui no canal. Valeu, galera. Um abraço.